Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, eu quero perguntar a você se você está conseguindo me ouvir bem, se você está me vendo bem, certo? Dá um okzinho aqui para mim, ó, nessa abazinha aqui de comentários, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu adicionar o tema aqui da nossa live de hoje, tá? Só um instantinho. Estou adicionando aqui o tema. Só um instantinho, pessoal. Tá tudo ok aí, né, pessoal? Tudo ok, tudo jóia, né? O áudio, a imagem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar esse comentário. Pessoal, vamos deixando um coraçãozinho aqui pra mim, pessoal, em nome de Jesus. Vamos deixar esse coraçãozinho aí pra mim, tá bom? Tô tentando fixar o comentário, mas não tá dando certo. Deixa eu escrever aqui de novo. Só um instantinho. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, comentário fixado. Boa noite, gente, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, é uma honra estar com vocês aqui nessa noite, tá? É uma maravilha, uma bênção de Deus na nossa vida, na nossa página. Muito obrigado a você que está aqui juntamente aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo à página Escritos Arminianos, tá? Hoje a nossa live será com um tema bastante interessante, bastante pessoas, alguns irmãos têm me perguntado aqui no direct, mas Gutenberg, como é que a Bíblia, como é que o arminianismo interpreta Romanos capítulo 9? Então, gente, eu quero convidar você que está conosco, fica com a gente aí, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu pedir duas coisas a vocês, tá? Olha só, vamos teclar bastante nesse coraçãozinho, tá? Vamos ajudar aí bastante nesse coração para que essa live possa subir, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Outra, vamos lá, vamos compartilhar essa live, tá? Vamos compartilhar essa live. Compartilhe ela com seus amigos, compartilhe ela aí à vontade, tá certo? Para que a gente possa alcançar aí bastante pessoas, porque eu creio que será uma live edificante para as nossas vidas. E hoje, irmãos, está alguém aqui que eu queria bastante trazer aqui para vocês, tá? O pastor Carlos Augusto Vailate estará conosco nessa noite, nessa live, tá bom? Eu creio que será uma live de muito aprendizado para a minha vida e também para você, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos clicar nesse coraçãozinho aqui, galera, ó, vamos clicar bastante nesse coração, tá? Vamos compartilhar a live, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. E deixa eu pedir uma coisa a vocês, gente, bate o print da tela, certo? Quando a gente estiver na live aqui, deu 20, 30, 40, 50 pessoas, gente, bate o print da tela, marca a nossa página aqui, que eu estarei repostando nos nossos stories, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Não deixe de clicar nesse coração, em nome de Jesus, tá? Deixa eu ver aqui se já deu horário. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se o pastor Carlos Augusto Vailate já está com a gente. Vamos ver aqui, vamos ver. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Irmão Claudemir trouxe um monstro. Já ouvi ele, hein? Ô, bênção, Deus seja louvado, meu irmão. Rapaz, fazia tempo que eu gostaria de trazer o pastor Vailate aqui em nossa página, sabe? Mas eu creio assim, irmão, tudo é no tempo de Deus, entendeu? Tudo é no tempo do Senhor. E eu creio que esse foi o dia que aprove Deus que o pastor Vailate estivesse aqui com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Estou só esperando o pastor aqui entrar para poder fazer o convite para ele. Enquanto isso, gente, escreve aqui para mim o que você está achando aí da nossa página, o que você está achando do nosso perfil, tá bom? Em nome de Jesus. E não esquece de bater um print, galera. Não esquece de bater um print e marcar a página Escritos Arminianos. Estarei repostando cada print que você bater aí, tá bom? Vamos teclando bastante nesse coraçãozinho para que essa live possa subir, tá certo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Pronto, rapaz, o pastor Vailate acabou de chegar, ó. Deixa eu mandar aqui o convite para ele, certo? Glória a Deus. Ah, Pai do Senhor, pastor, boa noite. A paz, meu irmão, tudo bem? Como que está? Tudo jóia? Tudo bem, pastor? O senhor está tudo bem? Graças a Deus, meu irmão. Estamos bem aí, com a graça de Deus, está tudo tranquilo. Graças a Deus. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui juntamente conosco, certo? Que Deus possa Amém. abençoar a sua vida poderosamente. Muito obrigado pelo senhor estar aberto aí um espaço na sua agenda para estarmos aqui em uma live na minha humilde página, porque eu creio que esse é o momento que Deus aprove para o senhor estar conosco, tá? Amém. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos irmãos, em nome de Jesus, a igreja que o senhor congrega, alguns livros do senhor, tá bom? Ok, meu irmão. É Gutenberg, não é isso? Irmão Gutenberg. Amém, amém. Então, meu irmão, eu sou pastor de uma igreja aqui que situa-se na zona leste de São Paulo, chamada Igreja Evangélica Jaboque. Sou pastor, digamos que presidente ou fundador da igreja. E escrevi alguns livros que gostaria de citar bem brevemente, como Manual de Demonologia, depois Expiação Ilimitada, que tem alguma coisa a ver com o tema de hoje, não é isso? As 10 Pragas e a Abertura do Mar, o Comentário de Jonas e agora, mais recentemente, o Comentário de Abacuque, além de coescrever 2 outros livros, um sobre reforma protestante e o outro sobre missão urbana. Sou coautor de outros livros. E atualmente eu trabalho na revisão da NVI a partir das línguas originais, né? Estou revisando especialmente ali os profetas bíblicos veterotestamentários, de Isaías em diante até Malaquias. Esse é um resumão aí dessa minha trajetória nesse contexto. Amém, pastor. Eu queria apresentar aqui para os irmãos, que eu tenho até um livro do senhor, tenho 2, na verdade, esse Opa, que Expiação maravilha. Ilimitada, tá bom? Opa, que legal. E tem, e tem também, pastor, não sei se o senhor se lembra, mas teve uma época que o senhor veio aqui em Fortaleza, se lembra? Sim, sim. A sua fisionomia não me é estranha. Sim, eu sou bom fisionomista. O senhor esteve, acho que, se não me falha a memória, foi em 2018, não é isso? Eu acho que sim. Foi antes da pandemia, é isso mesmo. É isso Antes mesmo. da pandemia. E naquela época eu não conseguia ali tirar uma foto com o senhor, né? Ô, rapaz, que é isso? Fiquei tão triste, rapaz. Eu tava lá no cantinho, cheio de gente, eu tava lá no cantinho e, tipo, quando terminou a palestra, eu procurei, mas não consegui. Mas aprove Deus Poxa, estarmos só aqui. chamar que nós, Deus permitindo, será um prazer, maior alegria, imagina. Amém. E tem também, pastor, esse livro aqui, certo, Jonas? Poxa, que legal. Comentário bíblico, uma É um bênção de comentário que Deus. eu gostei muito de escrever. Isso mesmo. E é um livro que o Senhor enviou para mim, pastor, né? Tem aqui tudo bem anotadinho, viu? Ah, que legal, que bênção. Glória a Deus. Espero que Bênção de tenha Deus. gostado. Espero que ele Amém. tenha agregado alguma coisa à sua vida. Com certeza, tá, pastor? Em nome de Jesus. Pastor Vailate, Amém. Pois não. nessa noite,
O tema da live é como o arminianismo interpreta Romanos capítulo 9. É um texto da qual os nossos irmãos aqui, seguidores da nossa página, têm pedido bastante que a gente trouxesse aqui uma live relacionada a esse tema. E eu não vejo, sim, eu sei que tem muitos homens de Deus na área da teologia arminiana em nosso Brasil, mas eu disse assim, quando o pessoal estava pedindo muito essa live, eu disse, rapaz, eu vou tentar conseguir uma live com o pastor Carlos Augusto Vailate. Vou bater na... Jesus não disse, né? Que a gente tem que bater na porta, né? Aí eu vou persistir, vou tentar conseguir. E Deus tem nos dado essa oportunidade para a gente tratar desse assunto. Mais o Senhor do que eu, porque eu estarei aqui mais para aprender nessa noite, tá? Imagina, que é isso. Eu quero aprender muito com o Senhor aqui nessa noite, tá? Amém. E, pastor, rapidinho, antes de nós entrarmos no tema, gostaria de nós fazermos aqui uma oração. Todas as lives que a gente faz, nós fazemos aqui uma oração inicial e uma oração no fim, tá bom? Okay. Em nome de Jesus. E eu queria pedir ao Senhor para orar. Em nome de Jesus. Amém? Ok, com o maior prazer. Vamos orar. Eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor possibilitou para que estivesse aqui com o seu filho, Gutenberg, e com todas as pessoas que seguem a sua página. Senhor, aqui no Instagram, o seu perfil. Te peço que o Senhor nos abençoe ao longo desta conversa, que seja uma conversa produtiva, proveitosa, em que cresçamos na graça e conhecimento do seu Filho Jesus, e que todos nós sejamos abençoados pelo conhecimento adquirido por meio desse bate-papo acerca da sua palavra, mas que esse conhecimento ajude-nos, auxilie-nos a servirmos ao Senhor da melhor maneira possível, bem como nos ajude a amarmos cada vez mais a sua palavra, bem como o Senhor mesmo que se nos auto-revelou por meio dela. Abençoe-nos nesta hora, a todos os irmãos e irmãs de perto e de longe que nos acompanham nessa live, e que tudo seja feito para a glória, louvor e honra do seu nome. Obrigado, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pessoal, deixa eu pedir aqui aos nossos irmãos. Gente, clica nesse coraçãozinho, tá bom? Em nome de Jesus. Compartilha aqui essa live com seus amigos, tá? E também bate print da tela do seu celular, reposte nos seus stories, marca a nossa página, e será muito gratificante aqui pra gente, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Pastor Vailate, a gente fez aqui um script, né, pra gente ter aqui um rumo da nossa live. E o primeiro ponto que nós temos colocado foi o que é a predestinação. Biblicamente, o que significa a predestinação, pastor? Ok. Então, quando nós falamos sobre a predestinação, algumas pessoas têm, digamos que uma definição ou uma conceituação, Gutenberg, um tanto quanto distinta. Há pessoas que entendam que a predestinação e a eleição sejam expressões sinônimas, e há outros que entenderão que não. Então, a predestinação nada mais seria, aliás, em termos etimológicos, como o destino prévio que Deus dá a algo ou a alguém de acordo com os seus propósitos e de acordo com os seus planos. Isso, evidentemente, em termos bem gerais. Quando nós falamos sobre a predestinação, que talvez envolva mais o elemento que os irmãos conheçam ou perguntem, a predestinação, em termos soteriológicos, ela envolve o destino de antemão da parte de Deus de alguns indivíduos, quer para o céu, quer para o inferno. Agora, como se dá essa predestinação em termos soteriológicos é que envolve, por exemplo, a distinção, sobretudo, entre calvinistas e arminianos, porque, num certo sentido, tanto o calvinismo quanto o arminianismo ensinam a dupla predestinação. A questão é como se dá tal dupla predestinação. No calvinismo, nós sabemos que essa predestinação, nós temos basicamente duas maneiras de entendê-la. Numa delas, Deus ele predestina tanto alguns para o céu, positivamente, quanto outros para o inferno. Numa outra leitura calvinista, ele só predestina positivamente as pessoas para o céu e as outras ele simplesmente as pretere, ele as ignora, permitindo-lhes que continuem no seu caminho em direção ao inferno. A meu ver, essas duas concepções calvinistas de predestinação são as mesmas.
há apenas um jogo semântico quanto a isso, né? Porque se Deus, que deseja salvar a todos, ou ama a todos, pelo menos da nossa perspectiva, e entendemos nós de uma perspectiva bíblica, ele ou escolhe positivamente alguns para ir para o inferno, ou podendo salvá-los ou elegê-los incondicionalmente, como ele faz com os eleitos, ele não faz, logo você tem de qualquer jeito uma dupla predestinação em termos ativos, por mais que isto se negue. Bem, já de uma perspectiva arminiana, nós também temos uma dupla predestinação, mas que é fundamentada ou alicerçada na presciência divina. Aqueles indivíduos cuja fé e permanência na fé Deus prevê desde a eternidade passada, a estes ele elege para a salvação eterna. E aqueles indivíduos os quais ou nos quais ele não prevê essa fé e permanência ou perseverança na fé até o final de suas vidas, estes, portanto, não são eleitos tendo como base o critério da fé em Cristo, visto que eles não acabam, de fato, cumprindo esse critério ao não crerem em Cristo. E isso, portanto, lhes ocasiona, morrendo nesse estado, é evidente, a morte eterna, em termos genéricos. Certo. Eu creio que a predestinação, como o senhor bem tem dito, é uma forma da qual Deus, pela sua presciência, tem ali predestinado os salvos, né? E eu queria ver uma opinião do senhor em relação à dupla predestinação, pastor. A dupla predestinação. Isso. Sim, vamos lá. Então, mas você diz a dupla predestinação, diante do que eu disse, calvinista, é isso? Calvinista, é isso. Perfeito. Então, diante do que nós dissemos, o Gutenberg, a dupla predestinação calvinista, eu entendo que é um ensino que não pode ser fundamentado nas Escrituras. É um ensino que é resultante mais da teologia calvinista, sobretudo, eu diria que a dupla predestinação calvinista, ela é filha da eleição incondicional. Como Deus elege alguns indivíduos para a salvação, lógico, é natural imaginar que o contrário também é verdadeiro. Ele não elege outros para a salvação. E não sou eu que digo isso. Calvinistas como Lorraine Boettner, por exemplo, entre outros, né, Lorraine Boettner, na sua teologia sistemática, dirá isso. Então você tem um aspecto duplo. Então, a dupla predestinação no calvinismo, a eleição de pessoas para a salvação de um lado e para a perdição do outro, ou a simples preterição desses segundos indivíduos, né, desse segundo grupo de indivíduos, o fato de Deus destinar de antemão alguns para o inferno, não tendo como base nada, não é um ensino que é encontrado nas Escrituras. Tanto é que, normalmente, os calvinistas, em geral, eles se basearam em dois textos para isso. Um do Antigo Testamento, que é Provérbios 16:4, acerca do qual, aliás, salvo engano, amanhã eu farei um post sobre ele, eu preparei um postzinho até em carrossel para colocar ali no meu Instagram, né? E o outro é Romanos 9:22, que tem a ver com o tema desta noite. Mas nenhum desses textos ensina que Deus escolhe pessoas, por exemplo, para a perdição. Então, a doutrina da dupla predestinação, em termos salvíficos, tal como encontrada no calvinismo, ela não goza, não desfruta de um amparo escriturístico. E, portanto, se ela não é escriturística, é evidente que nós devemos rejeitá-la nesse sentido. E aí, conforme a gente tiver a oportunidade, não sei, aí a gente pode discorrer um pouco mais, talvez, sobre o sentido de Provérbios 16:4 e outros textos, né? Enfim, conforme se façam necessários. Amém, pastor. Eu gostaria agora de fazer a segunda pergunta, que é em relação o que Armínio ele ensinou sobre a predestinação. Qual era a visão de Jacó Armínio sobre a predestinação? Ok. Então, a predestinação para Armínio, em termos soteriológicos,
tem a ver com aquilo que nós aqui mencionamos. Armínio ele vai comentar, en passant, aquele texto de Romanos 8, versículos 29 e 30, não é isso? Aos que dantes conheceu, a esses predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, para Armínio, Deus ele predestina as pessoas para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Mas ele, portanto, ao fazê-lo, ele predestina crentes, ele nunca predestina ímpios, é evidente. E ao discorrer com mais detalhes sobre esse texto, especialmente de Romanos 8, versículos 29 e 30, dentre outros, inclusive o comentário, na verdade, aquilo que nós chamamos a análise de Armínio de Romanos 9, que eu acabei traduzindo, inclusive, para o português, e que foi publicado pela editora Reflexão, em ambos os textos, Armínio, ele colocará a predestinação, mais uma vez, como sendo fundamentada na presciência divina. Mesmo porque é isso que o texto diz, não é isso? Aos que dantes conheceu, a esses predestinou. Portanto, os predestinados, entenda-se neste caso para a salvação, são aqueles pré-conhecidos por Deus desde a eternidade como indivíduos crentes, isto é, indivíduos que creriam em Cristo. Aliás, esse tipo de ponto, ele é, digamos que, suposto ou presumido em Romanos 8, 29 e 30, porque a continuação do texto, o que lhe dirá? Aos que dantes Deus conheceu, predestinou, chamou e justificou. Ora, Deus não justifica ímpios, ele justifica crentes. Logo, os justificados citados ali no texto de Romanos 8, 29 e 30, naqueles 5 verbos gregos que aparecem no auristo, eles só podem se referir a pessoas que são crentes, porque Deus não justifica ímpios, ele justifica pessoas que pela graça creem no seu Filho Jesus. Então, essa é a perspectiva em geral de Armínio, e se você me permite, já até adiantando o tema da nossa live de hoje, que envolve Romanos 9, era a perspectiva em geral da eleição ou predestinação dos primeiros e mais importantes pais da igreja. Aqueles bispos, teólogos, escritores e pensadores que pertenceram à igreja antiga, isto é, depois do ano 100, ano 200, 300, 400, entrando até a Idade Média além, até antes do embate, do famoso embate entre Agostinho de Hipona e Pelágio, o monge bretão. Então, até antes desse contexto, as interpretações em geral de Romanos 8 e de Romanos 9 sempre entenderam a salvação como algo fundamentado na presciência divina, e não em outra coisa, entendeu? E não numa dupla predestinação misteriosa, baseada simplesmente na vontade de Deus. Você não vê esse ensinamento, por exemplo, nos pais da igreja anteriores a Agostinho. Você vai ter que ler muitos pais da igreja, folhear, pesquisar, e você não encontrará esse tipo de ensinamento neles. Você só encontrará esse tipo de ensinamento em obras mais, digamos que tardias de Agostinho, do Agostinho chamado Velho, nos seus escritos posteriores ou mais últimos, né, os escritos últimos da sua vida, é que você encontrará isso, por exemplo, em textos como sobre o dom da perseverança, entre outros. Então, a perspectiva de Armínio de que indivíduos são predestinados ou escolhidos por Deus com base na presciência, além de, entendo eu, ser baseada nas Escrituras, conforme Romanos 8, 29 e 30 e 1 Pedro 1, 2, ela também encontra um respaldo ao longo dos principais pais da igreja, dos primeiros 4 séculos, à exceção do Agostinho Velho e dos seus embates com Pelágio e posteriormente. Então, a perspectiva arminiana, diga-se, ela foi defendida desde sempre na igreja, a história da igreja antiga. É só depois, no início da Idade Média, que ela tem uma mudança drástica devido à profunda influência que Agostinho, o seu pensamento, os seus escritos exerceram durante toda a teologia e a igreja na Idade Média. Mas antes disso, o pensamento em geral dos pais da igreja, e ao que me consta, eu não vi ninguém defendendo algo diferente daquilo que Armínio defendeu, era exatamente aquele que nós arminianos defendemos antes. Você não vê um indivíduo defender algo contrário.
Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, com base apenas na sua soberana vontade, de forma incondicional. Você não encontra isso em nenhum lugar antes dos embates entre Agostinho, mais uma vez, e Pelágio. Então, a perspectiva arminiana, respeitosamente falando, no que tange às alternativas teológicas, bíblicas contrárias, né, aos sistemas contrários, ela goza de um amplo respaldo, não apenas nos pais da igreja dos primeiros séculos, como também uma perspectiva absolutamente bíblica. E, aliás, não somente isso, é muito mais justa, né, porque se Deus, não levando em critério absolutamente nada, e podendo salvar todos, e podendo dar a graça irresistível a todos, e podendo eleger incondicionalmente a todos, ele resolve fazê-lo apenas com um grupo específico de iluminados, digamos, ou privilegiados. Logo, esse Deus, ele pouco se parece com o Deus das Escrituras, e, portanto, se agisse assim, ele seria, evidentemente, um Deus absolutamente arbitrário, e não é o Deus das Escrituras, e nem tampouco o Deus no qual os arminianos acreditam. Amém, pastor. Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, eu acho que ficou muito bem esclarecida aí para os nossos irmãos, nossos seguidores, nessa questão. Pastor, vamos lá para o nosso tema, né, que é Romanos capítulo 9. Eu separei aqui alguns versículos para que o senhor fizesse aí uma exegese, uma interpretação coerente com a palavra de Deus e também naquilo que a visão arminiana ensina, tá? Pastor, Romanos capítulo 9 e versículo 13 diz o seguinte: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Esse texto, pastor, como nós podemos interpretar esse texto biblicamente e dentro de uma síntese arminiana? Ok. Quando nós falamos sobre esse texto aí, que ele é muito evocado pelos nossos irmãos calvinistas e tudo, é importante entendermos, pelo menos eu compreendo, viu, o Gutenberg? É importante dizer aqui que algumas leituras que eu farei desse texto, é evidente que elas estarão alinhadas com uma perspectiva arminiana, mas o arminianismo, tanto quanto o calvinismo, tanto quanto o luteranismo, o metodismo, o presbiterianismo, o catolicismo, se quiser, ele não tem uma perspectiva monolítica e que, por exemplo, não encontre perspectivas distintas. Nós não temos por exemplo, um arminianismo uníssono, nem um calvinismo uníssono. Então nós temos variantes de calvinismo, variantes de arminianismo, variantes, digamos, de catolicismo, de judaísmo e de cristianismo. Então isso é importante dizer. Né? Então a minha perspectiva, a minha resposta à sua pergunta estará alinhada a uma forma de arminianismo, a um tipo de arminianismo. Tá? Tendo dito isso, vamos lá. Eu entendo que quando o texto diz amei a Jacó e aborreci a Esaú, esse texto ele está se referindo tanto a indivíduos quanto a povos. Num primeiro momento, o texto, eu diria que ele se refere a povos ou a nações, porque a citação de Paulo em Romanos 9,13, ela diz respeito, sobretudo, a Malaquias, no capítulo 1, e versículos 1 a 4. E também há textos como Gênesis 25, e versículos 22 e 23. E portanto, nesse primeiro momento, digamos, que Jacó e Esaú, eles dizem respeito a nações, a povos, num primeiro momento. Agora, num segundo momento, você também percebe que quando nós lemos o enunciado anterior, Romanos 9,12, que diz lá que o maior servirá o menor, nós observamos que isto não se aplica, por exemplo, às pessoas, aos indivíduos de Esaú e Jacó, uma vez que a Bíblia nunca retrata o indivíduo Esaú servindo ao indivíduo Jacó. Por outro lado, os descendentes de Esaú, ou seja, os edomitas, eles são, por exemplo, descritos como sendo escravos de Israel ou Judá, que são nomes dados a povos que são subprodutos de Jacó, não é isso? Você vê isso em 2 Samuel 8,14, em 2 Reis 8,22, em 1 Crônicas 18, versículos 11 a 13, e assim por diante. Então, eu entendo que não é correto dizer que Jacó e Esaú são apenas indivíduos.
eu entendo que a referência bíblica em Romanos 9 os trata tanto como indivíduos como quanto nações. E por isso eu diria que os nomes Esaú e Jacó, e eu comento isso no livro Expiação Ilimitada, que você mostrou agora há pouco, eles são tanto antropônimos quanto epônimos. O que quer dizer isso? Esaú e Jacó são tanto nomes de indivíduos, como também são nomes de grupos, no caso, nações. Esaú representa Edom e Jacó vai representar, nesse caso, Israel. Essa é uma primeira perspectiva que eu coloco aqui em geral. Uma outra coisa que o irmão me perguntou envolve a ideia do controvertido e disputado sentido do verbo grego missel. Aborreci Esaú, não é isso que diz o texto, e amei a Jacó. Quando a gente olha para a cultura do Antigo Oriente Médio, de forma geral, o Antigo Oriente Médio, nós vamos ver que Paulo, que é judeu, ele usa um tipo de expressão muito típica desse contexto. Então, por exemplo, essa ideia de amei fulano e preteri a cicrano, ela transmite a ideia de amei este em detrimento daquele, ou seja, eu preferi o caçula, no caso Jacó, ao mais velho Esaú. Mas não há detalhes sobre esse tipo de preferência. O texto não diz, eu preferi Jacó, ele vai para o céu, e eu não preferi Esaú e ele vai para o inferno. Isso não aparece no texto. Aliás, esse verbo missel, que é o verbo odiar ou o verbo aborrecer, não é isso? Ele aparece, por exemplo, na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico de Gênesis 29 e 31, quando nós lemos que Leia era odiada. Aparece ali o termo grego misseitai. Ela era odiada por Jacó. E essa expressão, o Gutenberg, ela é esclarecida pelo versículo anterior, no qual é dito que Jacó amou Raquel mais do que a Leia. Não quer dizer que ele odiou a Leia. Quer dizer que dentro daquele regime de concubinato presente, não apenas entre os patriarcas, mas também onde nós encontramos resquícios em outras literaturas de povos circunvizinhos, no regime de concubinato, onde ele tinha duas esposas, ele amou mais a Raquel, mas não tinha esse amor, digamos, tão profundo ou equiparado ao dela para com Leia. Mas nós não temos, da mesma forma era amor, mas tinha um amor que tinha níveis distintos, não é isso? Aliás, Jesus ele vai dizer, no famoso texto de Lucas 14, 26, uma expressão onde ele vai usar esse verbo grego missel, quando ele diz lá, se alguém vem a mim e não aborrece, isto é, missei, não odeia, seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, ainda a própria vida, ele não pode ser meu discípulo. É óbvio que Jesus não estava dizendo que o discípulo deveria odiar a sua família. Ele estava dizendo, Jesus, deveria ser mais amado do que a família. Dentre dois polos, numa linguagem de antítese, Jesus está dizendo, eu devo ser amado mais do que outras coisas ou pessoas. Não é isso? Nós devemos amar a nossa esposa, nosso marido, nossa família, nosso pai, nossa mãe, tios, avós, amigos, vizinhos, a nossa profissão, talvez, eu estou dando exemplos quaisquer, mas nenhum desses tipos de amores deve suplantar ou devem suplantar o amor que nós devemos dar a Deus. Que, aliás, esse amor, onde nós colocamos Deus acima de todas as coisas, é chamado de adoração. Adoração é amar excessivamente algo ou alguém, é claro, em detrimento de outras coisas. Então nós adoramos apenas a Deus. Esse, portanto, é o contexto, em geral, desse versículo que nós temos aí e que você mencionou aí na pergunta. Amém, pastor. Agora a gente vai para o versículo 15. E eu quero pedir aos irmãos que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, vamos clicar bastante nesse coraçãozinho, galera, por gentileza. E também vamos compartilhar essa live aí, tá? Bate um print, marca aí a nossa página. Se você ainda não segue o perfil do pastor Carlos Augusto Vailate, siga o perfil do pastor, tá certo? Se você ainda não segue o nosso perfil, siga o nosso perfil aqui, Escritos Arminianos, porque eu creio que Deus ainda falará conosco bastante nessa noite, tá? Pastor, relacionado ao versículo 15, eu vou ler aqui o versículo 15, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pastor, é com o senhor. Perfeito. O que acontece aí? Quando é dito, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, com essas palavras, Paulo não está criando uma doutrina da eleição incondicional e individual, mas ele está simplesmente afirmando a liberdade que Deus tem, por exemplo, em derramar a sua misericórdia além dos limites da identidade étnica judaica, incluindo, por exemplo, os gentios. O que ficará patenteado, Gutenberg, ali nos versículos 23 e 24. Porque olha o que ele diz ali. Para que também desse a conhecer, Romanos 9, 23 e 24. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aí versículo 24 diz, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, Deus tem misericórdia de quem tiver e se compadece de quem quer. Ele não é obrigado a manter uma relação estrita apenas com os judeus, pelo fato de ter escolhido Israel na antiga aliança. Aliás, Israel, que é um dos temas centrais de Romanos nos capítulos 9, 10 e 11. Então, Deus tem misericórdia de quem quer e se compadece de quem quer, no sentido de que ele pode ampliar os horizontes do seu amor, da sua misericórdia, do seu compadecimento, para que esses atinjam e abranjam os gentios e não apenas os judeus. Como nos dá a entender o contexto. E nada do gênero de, eu me compadeço de quem quiser e elejo ele incondicionalmente, como leem os calvinistas, e não me compadeço dos réprobos e, portanto, eles vão para o inferno. Não é disso que o texto está dizendo. Deus, ele é soberano para incluir nos seus propósitos salvíficos, não apenas judeus, e salvá-los por meio do evangelho, pela fé no evangelho, mas ele pode também incluir, aliás, fato este que ele fez, ele incluiu os gentios no seu plano. É por isso, e essa tônica, o Gutenberg, ela não é apenas de Romanos 9, ela está presente em todo o livro de Romanos. Se você ler Romanos 1,16, em Romanos 1,16, Paulo já nos dá uma prévia daquilo que ocorrerá em Romanos 9, quando ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas depois do grego. Ao dizer isso, ele já está ajudando-nos a entender Romanos 9. Deus se compadece de quem quer, não apenas dos judeus, mas também dos gregos, dos gentios, isto é, dos não-judeus. Então, o plano salvífico de Deus abrange tanto judeus quanto não-judeus, no caso, os gentios, chamados por Paulo em Romanos 1,16 de grego. Por quê? Porque todo aquele que não é judeu, evidentemente, ele será gentil. Isso, de forma super resumida, é o teor do que Paulo diz nesse texto, e não tem absolutamente nada a ver com uma suposta doutrina da dupla predestinação, especialmente falando em moldes calvinistas. O texto não trata disso de modo algum. Amém, pastor. Tem um detalhe também que eu gostaria de perguntar ao senhor. Sim. Por que o calvinismo, a doutrina calvinista, eles veem Romanos capítulo 9 como uma dupla predestinação ou por uma eleição incondicional, para dizer assim, não, Deus só quis salvar esse e condenar os demais. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 9 diz isso. Geralmente, pastor, a gente até brinca aqui na página, e também lá no Facebook, que, tipo assim, a Bíblia calvinista é a Bíblia só de Romanos 9, né? Geralmente a gente, aqui lá, entre aspas, a gente briga um pouquinho em relação a isso. Mas por que o calvinismo, pastor, eles têm essa visão de que Romanos 9 ensina a dupla predestinação e a eleição incondicional? Então, essa é uma grande herança que os nossos irmãos calvinistas legaram da interpretação de Calvino, do próprio Calvino, né?
Se você ler, por exemplo, um trecho aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, um trecho das Institutas de Calvino, eu estou aqui com o endereço para quem quiser aqui, pode, bom, eu vou dar uma lida aqui primeiro, mas está nas Institutas, livro 3, capítulo 22 e parágrafo 6, tá? Institutas, livro 3, capítulo 22, parágrafo 6, onde Calvino, ao se referir a esse texto de Romanos 9:13, amei Jacó, aborreci Esaú e tal, ele vai dizer o seguinte, abre aspas para Calvino, estou simplesmente citando Calvino. Certo. Não devemos duvidar, diz Calvino, que Jacó foi incorporado a Cristo para ser companheiro dos anjos na vida celestial. Aí ele vai explicar. Jacó é, pois, eleito, entenda-se, incondicionalmente eleito para a salvação. Eu que estou completando esse sentido. Calvino não diz isso, eu estou explicando o que ele quer dizer com isso, né? Então, Jacó foi incorporado a Cristo para ser companheiro dos anjos na vida celestial. Jacó é, pois, eleito. E Esaú, rejeitado. Entenda-se, rejeitado quanto à salvação. Algo que Romanos 9 não diz em nenhum momento. E aí, Calvino conclui, e são diferenciados pela predestinação de Deus, entenda-se aqui predestinação para a salvação, aqueles entre os quais não existia diferença alguma quanto aos méritos. Então, o raciocínio de Calvino é, como nem Jacó, nem Esaú, eles haviam praticado nem bem nem mal e aquela coisa toda, então Deus soberanamente escolheu Jacó para a salvação e Esaú para a perdição. Eu entendo que Calvino, ele acerta até a metade da interpretação e na outra metade ele se perde. Né? Até a primeira metade ele está certo. Deus não escolhe Jacó e Esaú com base em seus méritos, mas não escolhe o quê? Não é para a salvação. Ele não os escolhe para um propósito histórico redentivo. Esse ponto é muito importante salientar, o Gutenberg, porque normalmente os intérpretes de Romanos 9, eles normalmente pecam nesse sentido. E a interpretação é simples. A interpretação é a seguinte, vamos lá, Deus chama Abraão, não é isso? Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3. E disse que o abençoaria, engrandeceria o nome dele, por meio dele serão benditas todas as famílias da terra e tal, correto? Certo. Então, nós temos que entender o chamado de Abraão para entendermos Romanos 9. Temos que entender o Antigo Testamento para entendermos Romanos 9. Então, o que acontece? Abraão teve 2 filhos, não é isso? Ele teve Isaque e Ismael. Mas Deus escolheu soberanamente, resolveu escolher soberanamente apenas Isaque para os seus propósitos. Isso está em Romanos 9:7. Da mesma forma, Rebeca, esposa de Isaque, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó, olha lá, não é isso? Conforme Gênesis 25, versículos 25 e 26. Mas Deus decidiu escolher somente Jacó e rejeitar Esaú. Mas Deus os escolhe para quê? Deus os escolhe com um propósito histórico redentivo. Deus quis se auto-revelar para toda a humanidade como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E não como Deus de Abraão, Ismael e Esaú. Ele poderia ter escolhido Ismael e Esaú para esse plano histórico redentivo, mas ele não quis. Por isso que ele é escolhido, ele é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e não Deus de Abraão, Ismael e Esaú. Só que isso não quer dizer que Ismael e Esaú, por não terem sido escolhidos para um propósito histórico redentivo, sejam réprobos. Simplesmente Deus não quis ter um plano ao longo da história da humanidade, inclusive a partir do qual viria o Messias, por meio da linhagem deles. Ele escolheu Abraão, Isaque e Jacó. E não Abraão, Ismael e Esaú. Somente isto, não há nenhum tipo de teor salvífico ou predestinacionista nesse ponto. E daí, a meu ver, nesse ponto é que jaz todo o equívoco de Calvino e daqueles que, como Calvino, entendem a escolha de Jacó e a não escolha de Esaú como uma dupla predestinação em termos soteriológicos. Muitos estudiosos deixam claro que este não é, por exemplo, o propósito de Romanos 9. Aliás, tem um autor, se você me permite,
um alemão chamado Werner Georg Kimmel. Werner Georg Kimmel, que ele vai dizer o seguinte, um resumo, né? Ele vai dizer o seguinte: Paulo, de forma igualmente inequívoca, ele diz que os judeus agora descrentes ainda podem vir a crer e que os pagãos que creram podem novamente perder essa fé. Consequentemente, conclui Kimmel, esses capítulos 9 a 11 de Romanos não falam de decisões tomadas definitivamente por Deus a respeito da sorte da humanidade, porque essas coisas podem mudar. Se os judeus e gentios descrentes crerem, eles serão salvos. E se os judeus e gentios já crentes apostatarem da fé, eles estarão perdidos se morrerem nesta condição. Então o texto não fala de uma dupla predestinação incondicional. E diversos autores exegetas bons, na verdade a maioria dos intérpretes de Romanos 9, sem medo de errar, a maioria dos exegetas, biblistas e intérpretes de Romanos 9, não dão a Romanos 9 o caráter predestinacionista duplo que os calvinistas, infelizmente e equivocadamente, conferem a esse capítulo. Amém, pastor, amém. Deus seja louvado. Eu creio que a gente vai ter um tempinho aqui, pastor, para a gente tentar responder algumas perguntas, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu estou bem adiantando aqui naquele script que a gente fez, para que eu possa fazer aqui algumas perguntas para o senhor, tipo assim, em modo geral, tá bom? Vamos lá. Como se interpreta o versículo 17 e 18, que diz assim o seguinte: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Essa aqui é uma das perguntas que chove demais no meu direct, nessa parte aqui desse versículo, pastor, em nome de Jesus. Perfeito, vamos lá. Na sua leitura, o Gutenberg, você já deu a resposta. Né? A resposta já está na pergunta. Com que propósito Deus escolhe ou levanta Faraó? Ele diz, Moisés é um eleito para a salvação e Faraó é um réprobo que vai para o inferno. Onde isso está em Romanos 9? Aliás, isso não está em nenhum lugar da Bíblia. Então, amém. Vamos ler o texto bíblico. Romanos 9, 17, o que ele vai dizer? O texto diz que Faraó foi um duplo recipiente da ação divina, com dois propósitos. Primeiro, por um lado, Faraó foi levantado por Deus para que o seu nome, o nome de Deus, fosse anunciado em toda a terra. Não é isso? Por meio dos milagres, das 10 pragas, toda a terra conheceria o Deus de Israel. Primeiro propósito. Segundo, ele foi endurecido por causa da sua incredulidade antecedente. Aliás, inclusive pessoas como Sproul, o falecido há mais ou menos pouco tempo, R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte, que Deus endureceu o coração de um homem que já estava endurecido. Né? Ele mesmo se endurecera. Além disso, nós temos que entender um texto muito interessante nesse ponto, que normalmente os exegetas dessa passagem de Romanos 9, Gutenberg, eles acabam esquecendo ou colocando de lado. E qual é? A primeira ocorrência que nós encontramos por exemplo, a referência do endurecimento, ao endurecimento do coração de Faraó na Bíblia, ela ocorre ali em Êxodo, no capítulo 3, e nos versículos 18 e 19. Não ocorre como alguns pensam em Êxodo 4, 21. A primeira ocorrência é Êxodo 3, 18 e 19, que diz o seguinte, se você me permite a leitura. O texto diz... E ouvirão a tua voz, Êxodo 3, 18 e 19. E ouvirão a tua voz, né, Deus falando com Moisés, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Veja só agora o que diz o versículo 19. Quem diz é Deus, Deus dizendo para Moisés, olha o que ele diz.
Eu sei, porém, Deus está dizendo para Moisés, eu, Deus, sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Então, esse tipo de declaração demonstra de forma muito clara e inequívoca que a atitude obstinada de Faraó, ela nasce inicialmente nele mesmo. E só depois, então, é que devido à sua teimosia persistente, ela é ratificada por Deus. Então, permita-me trazer aqui um conceito teológico. O que significa o endurecimento do coração em termos teológicos? Calvinistas e outros podem ser inclinados a tentar a entender que esse endurecimento do coração é uma espécie de ação unilateral ou arbitrária de Deus sobre o indivíduo. É como se Deus estivesse no trono dele, sem fazer nada. Eu não tenho nada que fazer aqui, eu estou experimentando um tédio celestial, então já sei, eu vou endurecer o coração de Faraó. É claro que não. Então, o endurecimento do coração por Deus é uma forma de expressar a divina reação, isto é, a reação de Deus à persistente e obstinada situação humana contra ele. Então, a obstinação humana contra Deus e a sua vontade faz com que Deus entregue o indivíduo ao endurecimento do seu coração. A chamada cerviz dura, aquele coração duro, obstinado, teimoso. Né? Como Deus prevê que o indivíduo persistirá na sua teimosia e não baixará a guarda, né? Não resistindo à sua graça e permitindo que Deus atue, portanto, nesse contexto, Deus o entrega à sua própria teimosia. É isso que diz o texto. Não que Deus arbitrariamente, unilateralmente fará algo. Mais uma vez, não nos esqueçamos que em Êxodo 3:19, Deus diz para Moisés sobre Faraó: eu sei, porém, que o Faraó não vos deixará ir se não for obrigado por uma mão forte. Ou seja, Deus está dizendo para ele, eu já sei tudo o que vai acontecer. E ele sabe não porque ele predestinou, como dirão os nossos irmãos calvinistas. Deus só sabe porque ele colocou a situação lá. Em nenhum momento é dito isso. Ele sabe porque ele é onisciente. E como Deus ele conhece todas as coisas, sem ter a necessidade de predestinar todas elas, ou destiná-las de antemão, é por isso que ele sabe dizer, conhecendo o ser humano e o coração do ser humano, quais serão as cenas dos próximos capítulos e os próximos passos que o indivíduo, como Faraó, por exemplo, dará no cenário histórico, no palco da história humana. Amém. Eu creio que tem ficado aí explicado para nossos irmãos, e esse é um versículo, pastor, que constantemente o pessoal vem aqui no meu direct me perguntando como que a visão, o arminianismo interpreta, né? Vale salientar também, uma pergunta que eu vou fazer ao senhor aqui, vamos abrir um pouquinho aspas, tá certo? Sim. Pastor Valhade, a soberania de Deus, a responsabilidade humana, como é que se diz? Só faltou só a palavra, anula a soberania de Deus? A responsabilidade humana anula a soberania de Deus? Me desculpa. De jeito nenhum. Nesse ponto, tanto calvinistas quanto arminianos concordarão. Nem calvinistas, quer dizer, nem calvinistas em geral, eu estou me referindo aqui aos calvinistas compatibilistas. Né? Então, nesse ponto, eles concordarão. O problema é que os nossos irmãos calvinistas, eles criam um conceito de liberdade humana ou de livre-arbítrio humano bem específico, bem sui generis, bem digamos, peculiar, a fim de que esse conceito se encaixe na sua concepção também peculiar de soberania divina. Então, o que nós, arminianos, entendemos que envolve a liberdade humana. O que é a liberdade humana? Ela envolve a possibilidade, a capacidade que o indivíduo tem de autodeterminar os seus atos. Quando eu realizo um determinado ato, participo, por exemplo, dessa live,
respondo às suas perguntas, interajo com você, sou eu mesmo, Carlos, que estou determinando os meus atos. Não há nenhuma outra criatura ou outro elemento que esteja me forçando a fazê-lo. E, portanto, eu estou fazendo isso livremente. Eu posso fazer isso e posso me abster de fazer isso. É o que envolve a chamada liberdade libertária. Então, não, respondendo objetivamente a sua pergunta, a soberania divina não anula o conceito de responsabilidade humana. O problema é que na conceituação compatibilista típica calvinista, eu entendo que anula sim. Porque na perspectiva calvinista, Deus determina todas as coisas, mas ele o faz de tal modo a conservar a liberdade do homem e as contingências. É o que vai dizer a Confissão de Fé de Westminster, que é compatibilista. Né? Agora, quando você pergunta para um calvinista, o que quer dizer isso? Deus determina todas as coisas, mas ele faz isso de tal maneira ou de tal modo. Eu pergunto, o que quer dizer de tal maneira e de tal modo? Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não significa nada. São palavras vazias, desprovidas de qualquer sentido. Se Deus determina absolutamente todas as coisas, então em que sentido o homem seria livre ou responsável? De forma nenhuma. Então, eu entendo que o calvinismo, se levado às suas últimas conclusões lógicas e assim por diante, ele necessariamente tornará Deus o autor de todas as coisas que existem no mundo. Então, em última análise, Deus é o único ente que realiza ações no mundo e, portanto, se ele é o único ente, parafraseando Armínio, nesse caso, ele é o único pecador. Porque se Deus determina todas as coisas, e o pecado e o mal são coisas, digamos, nesse sentido, em termos de conceitos, então Deus ele seria inevitável e, logicamente, o autor do mal e do pecado. Por mais que os nossos irmãos calvinistas, é evidente, não admitam esse tipo de proposição, mas essa proposição acaba sendo um desdobramento lógico e inevitável do pensamento calvinista. Então, eu diria que, no calvinismo, não há liberdade humana real. A liberdade humana é ilusória. É enganosa, é de fachada, é para inglês ver, é nominal, ela não existe no calvinismo. Agora, no arminianismo, sim, é uma liberdade real. Por quê? Porque no arminianismo Deus não determina todas as coisas. Para ser soberano, ele não precisa determinar meticulosa, exaustivamente todas as coisas. Ele pode, e sem dúvida Deus determina muitas coisas. Mas ele não determina necessariamente todas as coisas. Aliás, nós não encontramos um único versículo bíblico que diga que Deus determina todas as coisas. Não, aliás, não faria o menor sentido, né? Nós encontramos um único versículo bíblico que você encontrar que diga que Deus não determinou ou ordenou determinadas coisas, ele faz essa ideia calvinista de que Deus determinou todas as coisas cair por terra. E nós temos vários versículos assim na Bíblia. É isso? Então, se você pegar já Gênesis, bem no início de Gênesis, Deus chega para Adão e diz: Adão, onde você está? Porventura você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ora, se Deus ordenou que ele não comesse, não faria sentido, né, como os nossos irmãos calvinistas ensinam. Eu respeito, mas não concordo, a divergência entre a vontade oculta ou secreta e a vontade preceptiva, né, de Deus. Então, na sua vontade oculta ou secreta, Deus determinou que Adão comesse do fruto proibido. Mas na vontade revelada, ele, na verdade, proíbe. Não faz sentido, porque Deus ele teria, nesse caso, duas vontades contraditórias e conflituosas. Entendeu? Então, não há nenhum problema Deus ter mais de uma vontade. Claro que não há. Né? Mas essas vontades não podem ser conflituosas. Deus não pode determinar que Adão coma do fruto e, ao mesmo tempo, proibi-lo que não coma. Você entendeu? Isso é conflituoso. Você acaba retratando um Deus que perdão pela expressão, bipolar ou esquizofrênico, um Deus que tem problemas de conflito interno quanto às suas vontades.
Então, não há nenhum problema em Deus ter duas ou mais vontades distintas, desde que estas não se choquem e não entrem em conflito. Mas no calvinismo, as vontades divinas inevitavelmente entrarão em choque. E, portanto, se eu defender esse conceito de soberania que os calvinistas em geral, especialmente dentro desse âmbito em que nós estamos falando, eu terei um Deus que não é perfeito, porque ele tem problemas quanto à sua vontade. Ele determina uma coisa, depois, na verdade, determina outra. A vontade oculta está em conflito com a vontade revelada. Então ele é um Deus que ele diz uma coisa, te ordena uma coisa, mas não nos serve de bom exemplo, porque ele mesmo não pratica e nos sabota naquilo mesmo que ele ordenou e determinou. Então, fica uma coisa absurda, fica um papo até meio de maluco, de esquizofrênico, fica um papo meio maluco, assim, né? Então, o Deus das Escrituras, ele é todo sábio. As vontades dele são perfeitas. Elas não estão em conflito. Não existe um antagonismo na vontade divina. E por isso é que não faz sentido defender a perspectiva compatibilista calvinista. Então, conceitos de soberania divina no calvinismo, ele é de fato falho, ele é equivocado. E, portanto, por não ser bíblico, respeitosamente, ele deve ser rejeitado por nós dentro de uma perspectiva bíblica. Amém. Deus seja louvado. Uma explicação dessa daí, meu irmão. Acho que se o camarada não entender é porque não quer abrir os olhos para ver aquilo que a Bíblia ensina, né, pastor? Pessoal, lembrando, deixa o coraçãozinho aqui pra gente, tá bom? Compartilha a live aí, tá certo? Bate um print da nossa tela e compartilha nos seus stories. Pastor Vailade, vamos Sim. aqui para a pergunta que está relacionada ao versículo 21 e o versículo 22. Eu notei Sim. aqui que talvez a minha tradução seja diferente da do senhor. Então, se o senhor quiser ficar à vontade para ler, o senhor pode ler, tá certo? Fique à vontade. Romanos 9, 21 e 22? 1 e 22. Ok. Eu vou ler aqui na ARC mesmo, na Almeida Revista e Corrigida, tá? Certo. 21 e 22. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Versículo 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Rapaz, aqui no meu direct chove, viu? Esses textos aí chovem, sabe? Então, pastor, Sim. Fica à vontade aí para o senhor interpretar, traz aí um contexto sobre o texto e relatar aí como que o arminianismo ele ensina sobre esses versículos. Ok, vamos lá. Bom, eu entendo o seguinte, quando nós falamos desse texto aí, de vasos de honra e desonra, não é isso? Que o texto vai mencionar e tantas outras coisas, é importante nós fazermos aqui um importante apanhado. A quem esses vasos de honra e desonra, eles se referem? Eles dizem respeito a quem? Os nossos irmãos calvinistas, como eles têm o pressuposto já da dupla predestinação ao lerem Romanos 9, eles pressuporão que os vasos de honra são os eleitos incondicionalmente e os vasos de ira, né? Nesse caso, os vasos de desonra, primeiramente, né? Eles seriam os réprobos. Assim como, de novo, os vasos de ira e de misericórdia no outro versículo, né? No versículo 22, os vasos de ira seriam os réprobos e os vasos de misericórdia, em 9:23, seriam os eleitos incondicionalmente. Bem, eu entendo que os vasos para honra e desonra, ele envolva vasos empregados para diferentes utilidades ao longo da história, sem que isso signifique ou tenha um teor necessariamente salvífico. São pessoas a quem Deus usa ao longo da história, e essas são elevadas a uma posição mais honrosa, o que não quer dizer que Deus os escolhe necessariamente e incondicionalmente para a salvação, e outros numa situação menos honrosa. Um exemplo disso é Jacó e Esaú.
né? Jacó foi escolhido para ser simplesmente aquele que, ao ter o seu nome mudado para Israel, seria o nome do povo de Israel, depois de quem viria o Messias, Jesus. Esaú não foi escolhido com tal propósito. Então, a maneira como Deus escolheu Jacó mostra nesse sentido que ele foi um vaso de honra, e como Deus não escolheu Esaú com esses mesmos predicados, digamos, ele não foi um vaso de honra, e foi, portanto, digamos que de desonra, porque não teve todo esse tipo de escolha que lhe foi feita. Isso em termos bem gerais. Agora, quando a gente fala de vasos de ira, no versículo 23, é importante porque ali nós temos um verbo que ele tem gerado muita polêmica, acerca do qual, inclusive, eu escrevi, não só no meu livro Expiação Ilimitada, como escrevi um artigo particular que postei meses atrás, na verdade, eu creio que há mais de um ano, se não me falha a memória, na minha página do Facebook e em outros lugares, sobre Romanos 9, 22, né? Romanos 9, 22, os vasos de ira, em defesa da voz média, em grego. Então, o termo ali grego preparados, né, o verbo grego katartizo, que ali aparece no grego katertismena, que aparece na sua morfologia, katertismena, ele aparece tanto na voz média quanto na voz passiva. Né? Ele pode ser as duas coisas. Inclusive, gramáticos como Daniel B. Wallace, na sua gramática e tudo do grego bíblico, traduzida para o português, lembrando que Daniel B. Wallace é calvinista, ele é reformado. Então, o próprio Daniel B. Wallace, que é um conhecido estudioso do grego bíblico, do grego do Novo Testamento, ele vai dizer, com todas as letras, que katertismena está na forma médio-passiva ali em grego, de modo que apenas o contexto é que irá, por exemplo, te decifrar ou solucionar essa ambiguidade. Isto é, preparados está na voz média, e, portanto, nós poderíamos traduzir como tendo preparado a si mesmos para a ira, né, vamos dizer assim, ou está na voz passiva, foram preparados para a ira. Então é o contexto que vai dizer. Né? Eu concordo com essa perspectiva do Wallace, e se você analisar todo o contexto de, por exemplo, Romanos, Gutenberg, você vai ver que a ira, ela é resultado não de um decreto unilateral, e permita-me dizer, arbitrário de Deus, onde ele escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. A ira é resultado de uma resistência a Deus e de um envolvimento profundo com o pecado. Amém. É isso que você encontrará, por exemplo, em Romanos 1,18. Né? Olha lá, Romanos 1,18 vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Se você ler Romanos 2,5, Romanos 2,5 é muito importante para entender Romanos 9,22. Olha aí. Romanos 2,5 diz: mas segundo, olha só o que o texto diz, mas segundo a dureza do teu coração impenitente. O problema está no seu coração, e não em Deus que predestinou arbitrariamente um para o céu e outro para o inferno. Então, olha lá. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, o que acontece? Paulo, ele continua: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, isso não envolve um decreto incondicional. Isso envolve um coração impenitente reiteradamente na presença de Deus. Esse é o ponto que nós queremos colocar. Isso você vai encontrar em outros textos. Né? Se você pegar ali Romanos 4,15, Romanos 5,9, dentre outros, e aí que nós chegamos em Romanos 9,22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, lembra que por meio de um coração impenitente é que você entesoura a ira de Deus contra você, é o que diz o contexto, Romanos 2,5, acabamos de ler. Então, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, eu entendo que diante do contexto amplo de Romanos, preparados aqui
que é o verbo grego katertismena, diante das observações prévias que fiz sobre o significado da ira na epístola em geral aos romanos, bem brevemente, esse texto, então, ele deve ser, a meu ver, melhor entendido como voz média e não passiva. Nesse caso, a ideia é: Deus suportou com muita paciência os vasos de ira que prepararam a si mesmos para a perdição. Então, ao terem um coração impenitente, ao terem um coração duro e impenitente, esses vasos entesouraram ira no dia da manifestação do juízo de Deus. E é isso que o texto de Romanos 9 está dizendo. Não é Deus que os preparou arbitrariamente e incondicionalmente para a ira desde a eternidade passada. A Bíblia não trata desse assunto. Esse assunto é fruto do sistema teológico calvinista, não é fruto de exegese bíblica. Esse ponto é importante dizer. Outra coisa curiosa. O texto diz que Deus suportou com muita paciência, com longanimidade os vasos da ira. Não é isso? Qual o sentido de Deus suportar com paciência vasos que Ele mesmo predestinou unilateralmente desde a eternidade para a perdição? Por que Ele está tendo paciência de vasos que Ele não quer que se arrependam? Ele quer mais que eles ardam no fogo do inferno, porque Ele os criou para isso. Por que Ele tem paciência? Só faz sentido dizer que Deus espera com paciência porque é possível que tais vasos de ira se convertam pela graça de Deus e ao fazê-lo se transformem em vasos de misericórdia, como dirá o versículo 23. Então, essa leitura é muito mais bíblica. Tanto é bíblica que ela encontra um respaldo na continuidade de Romanos 9. Se o irmão ler Romanos 10, olha lá, parece-me que Paulo, Romanos 10, versículo 1, parece que Paulo não cria na eleição incondicional. Parece que essa doutrina era esquisitérrima e estranha para Paulo, porque olha o que ele diz em Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Se eu fosse calvinista, eu não teria como entender esse versículo. Ô Paulo, como que você ora por Israel para a salvação se Deus escolheu incondicionalmente alguns judeus para a salvação e outros para a perdição? Tem judeus que não adianta você orar por ele, porque você não pode mudar os decretos e predestinações insondáveis e ocultos de Deus. Paulo, como que você pode orar pela salvação de Israel se há judeus incondicionalmente eleitos e réprobos? Como que você faz isso, Paulo? Você está entendendo? Então, a própria oração de Paulo por Israel para a sua salvação mostra de forma clara, inequívoca, que Paulo nunca acreditou numa esquisitice teológica chamada incondicionalidade da salvação, ou salvação incondicional, ou baseada por exemplo, simplesmente na vontade soberana de Deus. Soberana não, arbitrária, né? É uma vontade arbitrária e que entra em choque com a vontade revelada nas Escrituras. Então, perceba, Paulo, se você ler Romanos 9, 10 e 11, você nunca chegará a essa conclusão. Aqui os calvinistas chegam. Aliás, olha que interessante a crítica que James Dunn faz ao pensamento de John Piper, que obviamente nós sabemos que é calvinista, né? James Dunn, importante teólogo neotestamentário, um dos mais importantes estudiosos do Novo Testamento da atualidade, James Dunn vai dizer o seguinte: a crítica que ele faz à obra, a exegese que John Piper, que é calvinista, faz de Romanos 9. Olha o que o James Dunn diz, abre aspas, palavras de James Dunn, abre aspas. Só limitando a sua discussão a Romanos 9, 1 a 23, é que Piper pode sustentar a sua tese, segundo a qual a eleição nessa passagem refere-se aos indivíduos e seus destinos eternos. Ele critica Piper, ele está dizendo, só limitando a discussão a Romanos 9, 1 a 23, porque porque Piper limita. Ele só trabalha um trecho de Romanos 9. Né? E aí o James Dunn diz, ok, se eu limitar e fechar bonitinho do jeito que você quer, aí bem convenientemente, traduzindo-se a linguagem de James Dunn, somente fazendo isso é que você vai chegar às suas conclusões exegéticas calvinistas, ou Piper. Então, James Dunn,
ele dá um puxão de orelha em Piper na sua exegese de Romanos 9. Ele está dizendo, rapaz, você não pode fazer isso que você está fazendo com o texto. Né? Você entendeu porque eu li Romanos 10? Romanos 10, porque Romanos 10, Paulo deixa claro que o desejo dele é a salvação de Israel. Ora, esse desejo de Paulo pela salvação de Israel só faz sentido se Paulo não tivesse nenhuma crença calvinista. Ele não cresce na eleição incondicional e não cresce na expiação limitada. Porque se Paulo cresce na expiação limitada, teríamos um problema. Por quê? Porque isso significaria que Jesus não morreu por todos os judeus, ele morreu apenas pelos judeus eleitos. Então, como que Paulo, por exemplo, ele oraria a Deus para a salvação de todo Israel, sendo que Jesus morreu apenas por parte de Israel e não por todo judeu? Você entendeu? Se Paulo fosse calvinista, nada disso poderia ter sido escrito, e graças a Deus que ele não é evidente. Né? Então, a doutrina da eleição incondicional, graça irresistível, expiação, por exemplo, limitada e tal, são, entre outras, é evidente, né? São ensinos desconhecidos pelo apóstolo Paulo. Para não dizer desconhecidos em toda a Bíblia, é evidente. Só estou citando Paulo porque é o objeto da nossa conversa nesse momento, Gutenberg. Amém, pastor. Rapaz, sei não, viu? Essa galera aí que é calvinista, que está assistindo a gente aí, fica ligado aí nessa Um abraço aula. para os irmãos aí calvinistas, Deus abençoe. Em nome de Jesus, né? Mas é uma Amém. aula que nós estamos tendo aqui, né? Pastor, já faz 1h16, tá? Só para avisar o senhor da nossa live aqui, tá bom? Okay. E eu queria, pastor, que o senhor trouxesse aqui para a gente, eu tinha até preparado aqui algumas perguntas e alguns textos, que o senhor até comentou lá no começo da nossa live, que está relacionado a Provérbios, capítulo 16 e versículo 4, tá? Gostaria que o senhor falasse um pouco desse texto e trouxesse aí uma interpretação para que os nossos irmãos e eu também, para que a gente possa aprender. Ok, com o maior prazer. Bom, vamos lá. Raramente, o Gutenberg, aqui eu estou aproveitando e fazendo um desabafo, né? E uma crítica. Fica à vontade, pastor. Eu raramente vejo um calvinista interpretar Provérbios 16:4 de forma correta. Parece que é uma coisa. O pessoal faz uma exegese a dizer algo que a leitura é simples. Né? Então, é difícil. Poxa, eu queria ver bons calvinistas interpretando Provérbios 16:4 de forma correta, mas infelizmente é difícil de achar alguém que interprete esse texto corretamente. E eu vou dar um exemplo, para ninguém achar que eu estou pegando no pé dos irmãos calvinistas nem nada. Né? Eu vou ler um texto de Lorraine Boettner. Lorraine, o nome até lembra o nome de uma mulher, mas é um homem, tá? Então, Lorraine Boettner, ele vai dizer o seguinte sobre interpretando Provérbios 16:4 e outros textos correlatos, Romanos 9:22 e tal. Lorraine Boettner é um teólogo reformado, para quem não sabe, ele é calvinista, né? Então, olha o que ele vai dizer. O que ele diz, por exemplo, se aplica a Provérbios 16:4 na leitura calvinista. Então, ele vai dizer o seguinte, abre aspas. Acreditamos, quer dizer, acreditamos nós reformados, nós calvinistas. Eu não acredito nisso, que fique claro. Então, acreditamos que desde toda a eternidade, Deus teve a intenção de deixar alguns da posteridade de Adão em seus pecados, e que o fator decisivo na vida de cada um, né, de ser deixado nos seus pecados, tal, deve ser encontrado apenas na vontade de Deus. Só que é um absurdo. Né? Deus quis deixar alguns da posteridade de Adão em seus pecados, porque ele não lhes deu a graça irresistível, não enviou Jesus para morrer por eles, ele não os elegeu incondicionalmente. Só que é um absurdo sem tamanho e a crença típica calvinista, tá? Só para não dizer que eu estou retratando de forma equivocada. Isso é calvinismo na veia. Então, o que diz Provérbios 16:4? Eu vou primeiro para o texto hebraico, vou dar a minha tradução do texto e depois vou explicar brevemente o texto. Lembrando aos queridos irmãos que nos acompanham nessa live que amanhã, permitindo Deus, eu vou postar uma série de o pessoal chama de carrossel, né? Aqueles vários slidezinhos, aqueles posts no Instagram,
sobre Provérbios 16:4. Só sobre Provérbios 16:4. Bem brevemente, mas ele é muito instrutivo. Aí vocês leiam e cheguem às suas conclusões. O que diz Provérbios 16:4 em hebraico? O texto diz o seguinte: Kol pa'al Adonai lamanehu vegam rasha leyom ra'a. Ao pé da letra, a tradução é a seguinte: tudo fez o Senhor para uma resposta. A expressão hebraica lamanehu quer dizer para uma resposta. Vem aqui do termo mané, em hebraico, que é resposta. Então, kol pa'al Adonai lamanehu, tudo fez o Senhor para uma resposta. Aí vem a segunda parte, vegam rasha leyom ra'a, e também o perverso para o dia do mal. Tudo Deus fez para uma resposta, e também o perverso para o dia do mal. Bom, se você pegar autores como o biblista Bruce K. Waltke, num dos seus comentários bíblicos, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto de Provérbios 16:4. Ele diz o seguinte, abre aspas, se até mesmo os ímpios, que não confiam eles mesmos no Senhor, terão a sua resposta, ou seja, a resposta de Deus para os ímpios em termos de juízo e tudo é por eles continuarem a viver como ímpios. Se eles se converterem e deixarem de sê-lo, deixarem de ser ímpios, eles serão agraciados, serão abençoados por Deus. Então, o Provérbios 16:4 não se presta a uma hipotética doutrina da eleição incondicional ou da dupla predestinação, não faz sentido. Então, continuando, o alto que vai dizer: se até mesmo os ímpios que não confiam eles mesmos no Senhor terão uma resposta, quanto mais os justos que confiarem em seus planos, palavras e ações ao Senhor, no devido tempo, obterão a resposta apropriada. Então, o alto que está dizendo em outros termos, que Deus vai agir com justos e ímpios de uma forma correspondente aos seus atos. Então, Provérbios 16:4, o Gutenberg, ele está em consonância com aquilo que nós conhecemos ao longo da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, aquilo que é conhecido como a teologia da justiça retributiva. O que é a teologia da justiça retributiva? O justo e o ímpio do mundo, eles recebem aquilo que eles merecem em vida. É a famosa expressão em português, o famoso ditado popular em português que diz: aqui se faz, aqui se paga. Tá? Parte da literatura bíblica vétero e neotestamentária acreditava nisso, que os justos mais cedo ou mais tarde serão abençoados por Deus ainda nesta vida, e os ímpios mais cedo ou mais tarde também colherão os maus frutos da sua impiedade ainda nesta vida. Tá? Então, tendo essa teologia da justiça retributiva em mente, nós vamos então entender mais facilmente o tema, né, o porquê, o tema do mal, Raá, a expressão hebraica Raá, que o ímpio recebe como retribuição pelas suas más ações. Esse tema, ele percorre todo o livro de Provérbios. Basta você ler não só Provérbios 16:4. Leia outros textos que você vai ver que o ímpio, por continuar ímpio e por viver mergulhado na impiedade, colherá o mal. Então, onde eu encontro isso? Por exemplo, em Provérbios 3:33, Provérbios 5:22, 10:24-25, 11:5, versículo 11, capítulo 11, perdão, versículos 5, 8, 18 e 31, capítulo 14, versículo 32, Provérbios 15:6, Provérbios 16:4, Provérbios 21:12 e Provérbios 24:15 e 16. Em todos esses textos, você verá o ímpio, rachá, em hebraico, colhendo algum tipo de mal pelas suas práticas. É isso que Provérbios está tratando, e não de uma punição eterna porque Deus preteriu o sujeito e reprovou, ele vai para o inferno. Não trata disso. Né? Então, ler isso, de fato, portanto, interpretar o pensamento bíblico sobre essa preparação do ímpio para o dia do mal, como sendo uma hipotética referência àquela intenção de Deus desde a eternidade passada de deixar alguns da posteridade de Adão em seus pecados. Fazer isso é
por uma teologia estranha ao livro de Provérbios, que, além do mais, macula flagrantemente e profundamente o caráter de Deus. Então, Provérbios 16:4 diz isso. Deus fez todas as coisas para um determinado fim, ou para uma resposta, que é o que diz o texto hebraico. Deus está respondendo às ações do homem. Então, até o ímpio para o dia mau. O que quer dizer isso? O ímpio, ao continuar vivendo na impiedade, se não se arrepender, ele colherá o mal de Deus. O texto não está dizendo que Deus criou o ímpio como tal, e portanto ele já vai para o inferno, não. O ímpio pode se arrepender. E ao fazê-lo, ele, portanto, não será mais fadado ao mal. Claro que ele pode ser terrenamente, mas não será destinado ao mal eterno. Então é simplesmente disso que Provérbios 16:4 trata. Eu nunca vi, às vezes, alguns irmãos calvinistas, a dificuldade que tem de entender um texto tão simples quanto este. É incrível isso. Eita Jesus, amém, pastor. Deus seja louvado aí, um conteúdo desse aí, meu irmão. Edifica bastante a nossa vida e nos ensina, nos dá à luz aquilo que a palavra nos diz. Pastor, nós estipulamos aí um horário, não é isso? Amém. Falta 5 minutos, certo? Ok. Você quer continuar mais um pouco com a gente? Oi, pois não? O senhor quer continuar mais um pouco com a gente? Podemos ficar mais um pouquinho só, dá para a gente ficar aí tranquilo. Certo. Se o senhor quiser encerrar, tá bom, o senhor pode me dar um ok aqui. Pastor, é o seguinte, tem outro versículo também que tem nos chamado muita atenção aqui na página. Alguns irmãos têm bastante perguntado. Pode estar até relacionado a esse Provérbio 16:4, que está lá em Isaías, capítulo 45 e versículo 7. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu peguei a Bíblia aqui, ARC, né? O senhor também está lendo aí, eu tenho uma aqui, e eu vou ler o texto para o senhor, que diz assim a palavra. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pastor, existe aqui uma dificuldade tremenda de até mesmo nós arminianos, ou de alguns arminianos, interpretarem esse texto. Eu gostaria que o Senhor trouxesse aqui uma interpretação para que a gente ficasse à luz do que a palavra tem a nos revelar. Ok, meu irmão. Eu só quero dizer que eu postei tempos atrás também nas minhas redes sociais, né, um brevíssimo estudo sobre Isaías 45:7. Olha aí. Explicando também sobre isso no meu Instagram, no meu Facebook, as pessoas poderão encontrar. Está no blog de um dos seminários onde eu dou aula, do Seminário Teológico Servo de Cristo, também estará lá à disposição. Só você colocar na internet, Isaías 45:7, Vailate, com 2 T's e I, que você encontrará uma reflexão bem breve, mas ao mesmo tempo que abrange as principais dificuldades de compreensão desse texto, que também é simples de ser entendido, viu? Ele é um texto simples, quer dizer, eu entendo que as pessoas às vezes têm dúvidas, né? Mas assim, ele não é um texto difícil em termos gerais de se entender. Mas vamos lá. Esse texto, ele para nós entendermos Isaías 45:7, nós temos que situá-lo dentro do contexto mais amplo ao qual ele faz parte. E de que contexto nós estamos falando? Os estudiosos em geral, o Gutenberg, eles dizem o seguinte, que Isaías 45:7, ele faz parte do chamado oráculo de Ciro, Ciro o persa, que surgiria ainda no cenário bíblico, né? E esse oráculo, essa perícope, né, do oráculo de Ciro, ela começa em Isaías 44:24 e vai até 45:7, que é o texto que você mencionou. Então, nesse texto, nesse oráculo, Deus ele promete levantar Ciro, que será o futuro rei da Pérsia, como um conquistador de várias nações. Isso está em Isaías 44, versículos 26-28. Né? E nós sabemos que Ciro efetivamente irá conquistar a Babilônia em 539 a.C., no final do cativeiro babilônico, e ao fazê-lo, ele vai emitir um decreto que permite aos judeus que retornem para a sua terra.
Esse, portanto, é o contexto que nós temos que situar Isaías 45, 7, porque nesse texto Deus também promete que levantará Ciro como libertador de Judá do exílio babilônico. Isso está no finalzinho de Isaías 44, que se emenda com 45, né? Isaías 44, 26 a 28, e ao mesmo tempo Ciro será o conquistador de várias nações em Isaías 45, 1 a 4. Eu acho que a primeira citação que eu citei invertida, tá? Em Isaías 45, versículos 1 a 4, Ciro é descrito como conquistador de diversas nações, e depois, um pouco antes disso, em Isaías 44, versículos 26 a 28, ele é descrito como libertador de Judá do exílio babilônico. Então, esse é o contexto de Isaías, ok? Uhum. Tendo isso em mente, quando o texto fala que, por exemplo, ele forma luz, não é isso que o texto vai dizer? Eu sou o Senhor e não há outro, que forma a luz e cria a escuridão, que faz a paz e cria o mal. Eu sou o Senhor que faz todas estas coisas. Dentro desse contexto que nós mencionamos agora, da conquista de Ciro e tudo, nós devemos entender o seguinte, a ideia de Deus fazer a paz 30 anos de cativeiro ou de exílio babilônico. O fato de Deus juízo contra os babilônios através de Ciro, o persa. Eu não sei se deu para o irmão ouvir aí, porque acho que eu analisou um pouco a sua tela. Oscilou só um pouquinho aqui. Ok, você está me vendo aí? Ok, está me ouvindo? Está tudo ok. Então eu estava dizendo, eu não sei se o irmão ouviu, que a questão é a seguinte. Então, o texto está dizendo o seguinte, essas frases, eu formo a luz e faço a paz, elas têm a ver com esse propósito salvador de Deus em favor do seu povo, isto é, de fazer Judá voltar da Babilônia para a sua terra. E as frases negativas, eu crio a escuridão, eu formo a escuridão, né? E eu crio o mal, tem a ver com o fato de que Deus usará Ciro, o persa, para punir Nabucodonosor e o império babilônico. É isso. Deus faz o mal no sentido de impor o seu juízo para os babilônios por estes terem afligido antes os judeus, como, por exemplo, o livro de Abacuque e outros textos de Jeremias irão nos descortinar no Antigo Testamento. Esse é o teor geral de Isaías 45:7. Não tem nada a ver com a ideia de que Deus... primeiro que o texto não diz que Deus faz todas as coisas. O texto diz que ele faz todas estas coisas. Que coisas? A paz, o mal, dentro do contexto do oráculo de Ciro, que vai de Isaías 44, 24, mais uma vez, até Isaías 45, 7. Não é? O texto não diz que ele faz todas as coisas, ou que ele determina tudo. O texto só está dizendo que ele faz a paz e o mal. Entenda-se no contexto, a paz para os judeus, repatriando-os, reconduzindo-os à sua terra, e o mal no sentido de juízo e punição contra os babilônios, por terem punido antes os judeus e os terem levado para a sua terra, fazendo-os amargar nela um período de 70 anos. Esse é o contexto de Isaías 45, 7. Amém, pastor, amém. Então, pastor, acho que até aqui a nossa live, né? Eu creio que tenha aí sido um aprendizado muito grande para os irmãos. Para mim foi tremendo. Uma alegria imensa ter o senhor aqui juntamente com a gente. Na nossa uma alegria, obrigado, viu? Muito obrigado por senhor ter tirado esse tempo para estar aqui juntamente com a gente, tá? Trazendo aí toda essa bagagem teológica aqui para a nossa página. Só Deus para lhe recompensar poderosamente. E eu gostaria que o senhor desse aí as suas considerações finais, pastor, em nome de Jesus. Ok, eu gostaria de dizer o seguinte, Romanos 9, ao longo de toda a história da igreja, ele nunca, pelo menos as interpretações majoritárias de Romanos 9, nunca se prestaram a defender aquilo que, infelizmente, os nossos irmãos calvinistas dizem, e eu digo com todo respeito, que é enxergarem uma suposta dupla predestinação nos moldes calvinistas, é claro, em Romanos 9.
Então, Certo. esse tipo de interpretação não esteve presente durante os primeiros 4 séculos da história da igreja e só começou a ser ali favorecida a partir do chamado Agostinho Velho e especialmente ainda falando a partir dos seus embates com Pelágio. E depois disso, Idade Média adentro, foram pouquíssimos aqueles que defenderam a ideia de uma dupla predestinação, a qual só começou a crescer com mais força num contexto um pouco antes da Reforma e especialmente depois da Reforma Protestante, especialmente também porque Lutero, ele era um monge católico da ordem agostiniana, então ele seguia a perspectiva do Agostinho Velho, e isso é visto, por exemplo, nos seus debates, ali nos seus embates teológicos e outros com o Erasmo de Roterdã. E a partir disso é que nós vemos os outros reformadores e pós-reformadores sendo influenciados por essa leitura de Romanos 9, sobretudo ali no contexto da reforma por Calvino. Então, essa interpretação nunca foi majoritária entre os teólogos, exegetas e biblistas ao longo de toda a história da igreja. Ver uma dupla predestinação no texto de Romanos 9 é uma interpretação mais tardia e que não é defendida sem nenhum medo de errar pela maioria gritante dos estudiosos, biblistas, exegetas e tudo. Então, quero terminar, depois disso, agradecendo a você, meu querido irmão Gutenberg, aí pela gentileza do convite. Que Deus abençoe a sua página, que envolve aí os escritos arminianos, não é isso? E também todos os irmãos que nos assistem agora nesse contexto, todos os seus seguidores, e assim por diante. Que Deus continue a abençoar a sua vida, família e ministério, e muitíssimo obrigado por ter me convidado para trocarmos um papo, né, algumas breves informações sobre Romanos 9 e alguns outros textos bíblicos, né, importantes e relevantes para a nossa fé. Muito obrigado, Deus abençoe a você, a todos os seus seguidores, em nome de Jesus. Um grande abraço. Grande abraço, pastor Valiati, muito obrigado mais uma vez. É uma honra ter o senhor aqui juntamente com a nossa página. E eu creio que essa não será a última live que nós faremos aqui, em nome de Jesus Cristo, não é verdade? Eu creio que logo, logo Deus aí nos proporcionará mais algumas oportunidades como essa para estarmos aqui falando um pouco acerca da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua casa, sua igreja. Pode ter certeza que quando eu for em São Paulo, eu irei visitar aí a sua igreja em nome de Jesus Cristo, tá? Muito bem-vindo. Você e todos os queridos irmãos que assistem a essa live serão todos muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse o endereço da sua igreja, para os irmãos que moram em São Paulo, tá bom? Bom, os nossos cultos agora, devido à pandemia e devido também às questões de restrição em horário, acerca de horários, né? Nós estamos com os cultos apenas, por enquanto, aos domingos, às 10 horas da manhã, ok? E a igreja, ela fica na rua Suzana, Suzana com S, né, no início e depois, ali é Suzana, Zana com S de novo, rua Suzana 119, Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo. É uma rua que fica a 1 minuto do Hospital da Vila Alpina e é uma travessa de uma das famosas avenidas aqui da Zona Leste de São Paulo, que é a Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo. Aos domingos, às 10 horas da manhã, Rua Suzana, 119. Os queridos irmãos que nos assistem, suas famílias que morarem nas proximidades, serão muito bem-vindos para participarem de um culto conosco. Deus abençoe mais uma vez aí. Fica na paz, pastor. Muito obrigado, viu? Só Deus para lhe recompensar. Deus abençoe, viu? Deus abençoe também. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Obrigado eu. Abraço. Um abraço. A paz do Senhor Jesus. A paz. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.